Então tá, vamos lá, né? Tomando aqui um cafezinho pra relaxar. Bate fofo, um dia bate fofo. Muito ruim, não. De novo, não funcionou porra nenhuma, mas consegui aí sair com 50 pontos. Vou te mostrar tudo o que aconteceu. Mini índice, no mini dólar, e vamos tentar fazer as projeções para evitar as bolas curvas de amanhã. Vamos para as notícias. Notícias? Não, não temos notícias, nada de notícias. Vamos para o 60 minutos mini índice. Isso aqui que ele fez, ó. Olha que movimento marotinho. Olha nisso aqui. Olha nesse movimentinho aqui. Bom, começando por esses dois movimentinhos aqui. De sexta-feira. E de hoje. Ah, meu Deus, ele é muito legal. Não, esse ativo é do inferno, é um demônio. É um lixo tentar operar esse negócio aqui. Assim, se quiser... Ah, isso aqui tu pode fazer? Ah, qual foi o topo? Qual foi o fundo? Fibo, 50%. Vamos entrar. Cara, nada funciona. Nada funciona nesse ativo, não importa o que tu faça. Sempre vai te surpreender e fazer uma coisa totalmente diferente. Isso aqui pra mim foi fantástico. O cara fez um topo duplo num ponto onde ele sentiu demais e não fez mais nada. E foi me violinando, e foi me violinando, e me violinando, e me violinando. Ah, para. Chato pra cacete. Mas é isso aí. Até setembro é isso aqui que a gente tem, mas não vejo a hora de voltar pro dólar. O que fazer aqui? Olha, cara, dá pra pegar essa perna aqui que ele fez aqui, ó. Na segunda-feira. Toda torta, sem nenhuma direção, violinando a torta e a direita, e esperar por sei lá, jogar aqui, ó, proporcional. Você vai lá naquele topo lá, então, sim, comprador, tá comprador, mas não tá, mas não tá, mas não tá, entendeu? Vamos lá para os, venha, meu, chiques. Aqui estava a minha calculadora, fez um movimento bom. E outra coisa, essa calculadora pela primeira vez começou a mudar demais depois das 10h30 da manhã. Geralmente ela fica do mesmo tamanho de range e opera nele. Ela foi aumentando, subindo. Tipo, manipulation, we seem so true. Manipulation, oh yeah. Manipulation, total manipulation. Não obedeci minhas regras de novo, ele rompeu aqui, quase meio-dia, e falou sim, sou vendedor. Tentei vender nessas regiões, poderia ter comprado, mas ele entregou, de acordo com o meu setup, ele entregou 380 pontos, de uma volatilidade de 350 no momento. Não achei muito interessante, mas me violinou 5 vezes, tomei 5 stops, um 0 a 0, e um outro que me tirou quase no 0 a 0 do dia, fiquei com um loss de 50 pontos. Tentei fazer essas vendas, e aí parei por aqui, e fui arrumar meu jardim, que estava muito mais interessante do que fazer esse negócio aqui. Para amanhã, não faço ideia. Sabe o que é não fazer ideia? Não faço ideia. Mas é a mesma, tentar o mesmo ataque, a mesma coisa. Primeira hora de mercado, suporte e resistência, quem romper primeiro a gente vai dar maior atenção, observar o range que vai ser montado, a partir das 10 horas ele já começa a se definir como um range mais ou menos padrão. E é isso, cara. Aqui, realmente, eu não entrei porque a minha relação de risco e lucro estava muito curta, porque o range estava aqui, ó. E assim, mais ou menos. Eu estava muito curta, eu estava arriscando isso aqui para lucrar isso aqui, não quis entrar, eu quis fazer o contrário, eu quis arriscar isso aqui e ter isso aqui de provável movimento. Mas ele não quis fazer. Inclusive, eu tenho que até marcar aqui, porque ele fez um novo range aqui, ó. Então, ele fez 3, não 1. Não 2. Não 3. Sim, parou no 3. Ele fez 3 ranges durante o dia. 3 ranges. Fez um, depois outro, e ainda criou um no meio entre os dois. Ai, 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 como ele é delicioso. Mas é isso, afastamento da média, aquela mesma baboseira que eu sempre falo e que raramente funciona. Like, subscribe, thank you. Afastamento da média. 2 tentativas falhadas, vai entrar na venda, 2 tentativas falhadas, com uma trap de preferência para evitar o risco. Se for entrar na compra, mesma coisa, trap. E depois vai fazendo as operações para seguir aquilo ali. Entrou aqui, talvez tu sobreviva a violinada. Talvez, porque se tu pensar muito, ele volta, bem lindo, lá na tua entrada, passa por cima do prior, se tu não coloca no 0 a 0, busca teu stop e aí capota. É a mesma coisa aqui. Ele volta, passa por cima do prior, tua entrada tá aqui, ele passa por cima dela, teu stop tá aqui, ele te stopa, faz o movimento. É isso. Operar pelas pontas. O negócio tá torto, amanhã também não tem notícia, então a gente vai operar pelas pontas, depois da primeira hora de mercado, vai ver onde é que tá esse range, vai tentar operar pelas pontas e sempre observando o quê? Risco, lucro. Risco, lucro, nessa proporção, para evitar a violinada e perdas desnecessárias, tá? Mas como sempre, muito difícil operar esse cara aqui, muito difícil. Não recomendo. O dólar não tá entregando, tem que ser ele. E também eu quero enfrentar ele. Show? 60 minutos! Mini dólar. Enfim,
né? Veio, acusou o golpe, quis vir, gostou da história, mas já morreu, né? Já fez um movimentinho ali mais ou menos esquisito e morreu-se. Aqui, no diário, a gente já consegue ver que ele conseguiu tentar escapar dessa congestão. Mas não tá certo ainda, José Cleide, não tá certo. Ainda tem uma longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Não escapou ainda, ele pode estar apenas testando esse priorzinho aqui bem definidinho pra fazer voo para cima e tchau. Bearish, total bearish, diário, 30 minutos, bearish. Olha onde tá a média de 200 desse diabo. Bearish, total bearish. Isso aqui é só 2 pernas de pullback, vai continuar capotando. Bearish, 60 minutos, bearish, total bearish. Vamos para o 5 mil. Vamos dar uma ajustadinha aqui só no range. O range, cara, o dólar tá querendo fazer movimentinhos mais longos. Esse movimento aqui do range já foi de 47 pontos. Atenção, ele pode estar querendo voltar para a labuta dele. E aí, pô, o dólar tava mais agradável mesmo, né? O dólar fez a mesma coisa que o índice. Ele rompeu a resistência da primeira hora de pregão, dando indício de compra. Mas aqui também estava manipulado, viu, cara? Porque esse range estava aqui o tempo inteiro. Uma hora para outra ele pulou para cá. Foi uma coisa muito absurda e muito inesperada. Mas o movimento dele de alta foi muito mais elegante que o índice. Pode ter certeza disso. E ele tá continuando, né? Ele segue na labuta dele. Bom, cara, meu amigo codificador aqui do vídeo aqui quebrou. Então, vou tentar lembrar do que eu tava falando. Fui ver o vídeo agora para editar, não aconteceu porra nenhuma. Então, basicamente, cara, o que a gente vai fazer amanhã é o seguinte, ó. Se quiser operar mini dólar, primeira hora de mercado, regra, constituição de trading. Do lado em que ele romper, a gente vai tentar fazer o ataque, observando o range do dia, para observar, obviamente, o quanto que a gente vai arriscar, o quanto que a gente vai ter de lucro. Se for o contrário, a mesma coisa. Quanto que vai arriscar, quanto que vai ter de lucro. Operando sempre com traps, é a melhor maneira. Não vamos marcar para ele, o dólar é brutal. E, cara, eu tava até mostrando no vídeo que não aconteceu, ou aconteceu, não sei se vocês vão ver. Ele tinha aqui no range dele 37 pontos. Ele tá querendo acordar, mas não sei ainda se ele quer realmente acordar. Então, muito cuidado com ele. Muito cuidado. Muito cuidado. Uma enroscadinha na VWAP. E aí ele liberou o movimento dele, né? Aqui, ó. Fez uma tentativa. Fez 2 tentativas. Teve uma trapzinha aqui. Então aqui foi bonito, ó. Rompeu a resistência e deu um sinal de uma compra. Com stop... acho que relativamente curto. Realmente, o dólar não tá meio foda pra mim. 5 pontos. 5 pontos entregou 21 pontos. Cara, tá começando a acordar. Tô gostando dele. Talvez amanhã eu tente um ataque nele, hein? Talvez. Sempre com traps. Que é o que ele faz, né? Ele não faz um movimento direcional, né? Ele não faz, né? Fez essa aqui, mas não segue, né? Não tem o ciclo do price action, né? Ele vem aqui, ele faz a trap aqui, a entrada tá aqui. Faz o movimento. Cadê o resto? Ele vem aqui, arma uma trap para seguir o ciclo do price action, não dá sinal, deu sinal, entrada aqui, stop gigantesco, provavelmente, ou uma entrada aqui, e aqui ele te violina, te tira da história, não faz mais nada. Então ele não tá seguindo o ciclo do price action, né? Seguindo o que a gente espera que o mercado faça pra gente conseguir ter uma... Oh, meu Jesus. Like, subscribe. Thank you. Cara, não sei o que aconteceu. O ciclo do price action, né? Começa com 2 tentativas, faz uma trap, vai lá em cima, arma um pullback ou uma trap num prior, ó. Vem aqui, segue o movimento, pullback, força, outra trap mais baixa ainda para completar o movimento. E aí a gente vai fazendo as nossas entradas. Começa com 2 tentativas falhadas ou crown reversal, depois uma trap, depois um pullback, depois força, outra trap e encerra o movimento. Ele não tá querendo fazer isso. Ele não quer entregar esse movimento. Ele tá fazendo esse primeiro e ele morre aqui, ó. Que ele não faz mais nada. Fica torto de lado e morre, porque não tem volume financeiro para fazer isso. Tem que ter atenção. Ele não é um cara legal. Agora não é. Agora o mini dólar não é um cara legal. É aquela amizade tua de anos, assim, que aparece, ele, tudo bem, como é que tá? O índice não. O índice é aquele maquiavélico ali que tenta te roubar. Tu vira as costas e tenta pegar teu celular. Então, não. Esse cara é muito mais legal. Só tem que ter volume financeiro. Tem volume financeiro, não tem liquidez e tem uma certa volatilidade, mas não nos ajuda. Então, vamos pro mini índice. Vamos ver amanhã o que ele vai fazer. Pode ser que ele consiga... Se ele continuar fazendo esses movimentos, aumentando esse range, tendo uma volatilidade legal aí para poder operar com esse rangezinho de
37, 45 pontos, já tá legal. Já tá legal, porque os outros foram terríveis, ó. Aqui, ó. Aqui tá terrível. E aqui fica difícil do cara operar. O próximo te entrega 23 pontos. Aí fica impossível. Tu tem que fazer mágica pra conseguir ganhar dinheiro nisso aqui. Mágica. E é isso. Não tem mais nada pra falar aqui. É isso. Mini índice é isso também. 3 ranges. Vamos até já marcar aqui, ó. Mini índice aqui, ó. Vamos botar o rangezinho aqui, ó. Só pra ficar mapeado mesmo. Cadê? Aqui, ó. Olha que delícia de range. Vai ficar limpando a tua conta. 3 ranges, um dentro do outro. Ah, que delícia, verão. Tá? É isso. Vamos voltar pra cá. Olá. Então, se você achou que esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o mercado, deixa seu like. Me conte aí o que você viu de diferente do mini índice, mini dólar. Vê se você concorda com essa teoria aqui, essas probabilidades pra amanhã, ou você acha que tá totalmente errado, que eu sou um baita louco, que eu tô só inventando coisa aí, um monte de desenho que não faz muito sentido. Mas se você curtiu e curte o conteúdo e viu os outros vídeos aí, que tem, acredito que tem um conteúdo bem legal, tanto de tratar o psicológico, como aplicar as técnicas de Joseph James de operar em ticks, e principalmente, o mais importante, seguir a constituição de trading que a gente cria e entender que regras não são sugestões. Se a gente seguir tudo isso, cara, provavelmente a gente vai ter um lucro aí no mini índice, vai conseguir entender melhor esse cara aí. E se você gostou desse conteúdo, gostou de tudo que eu apresentei aqui, cogite a possibilidade de se inscrever no canal, vem comigo, eu faço projeções de segunda a quinta, libero à noite ali, e faço lives de segunda a sexta a partir das 9h55, porque eu não opero a primeira hora de mercado mais. Não. Isso tá na minha constituição. Eu opero depois. E aí eu vejo o que acontece. Obrigado, boa noite, fiquem bem, vamos se preparar para amanhã. Amanhã 9h55 eu tô aí, tá? Espero que vocês estejam aqui comigo. Tchau, tchau.